Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito do que os outros países fizeram para enfrentar a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora porque aí você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal e caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus contatos, porque você, além de deixá-los informados, você estará auxiliando no crescimento deste canal. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. O objetivo desse vídeo é apresentar algumas medidas adotadas por outros países para a contenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus. E num primeiro momento eu vou olhar então para a China, onde a doença surgiu pela primeira vez. Em novembro, a China registrou o primeiro caso de infecção por Covid-19. Em dezembro, eram apenas 60 casos e a doença começou a ganhar visibilidade. Logo no início, o governo chinês foi acusado de omitir os dados iniciais da doença, mas depois de toda essa polêmica e de um surto inicial, o governo iniciou um plano de contenção, dividido em 3 fases. A primeira fase era para evitar a exportação de casos de Wuhan, que é o epicentro da doença. Então, mercados foram fechados e a China avisou em 3 de janeiro a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a respeito da nova doença que estava surgindo por ali. A partir daí, iniciou-se a pesquisa para o sequenciamento genético do novo coronavírus. Na segunda fase de contenção, quando o surto já estava instalado e a China já havia admitido que não haveria como controlar mais a doença, a China isolou regiões inteiras com cordões sanitários. Mercados silvestres foram fechados no país todo e medidas de quarentena passaram a ser impostas. Várias equipes de epidemiologistas passaram então a fazer rastreamento dos contatos de infectados, a fim de identificar quais pessoas haviam sido expostas ao vírus. E numa terceira fase, iniciou-se o tratamento dos pacientes e também iniciou-se todo um trabalho de prevenção à doença. Para isso, a China usou rastreamento facial, testagem em larga escala e a inteligência artificial para detectar infectados. Portanto, a China moveu céus e terra para tentar determinar onde estava o infectado, porque se é uma doença que transmite de humano para humano, se você captura os vetores de infecção em tempo hábil, você consegue controlar a doença. A curva chinesa começou a se estabilizar em março e recentemente partes da China reabriram com rígidos protocolos de segurança. Mas perceba, para que a China pudesse fazer isso, antes eles investiram sobremaneira no rastreamento de infectados, para pegar o infectado antes que ele produzisse um novo infectado. Um segundo país que eu gostaria de observar é a Itália. Em janeiro de 2020, o prefeito de Milão, Beppe Sala, apoiou publicamente uma campanha chamada Milano non si ferma, que em italiano significa Milão não fecha. Naquela época a doença já estava na Itália, a transmissão comunitária já tinha acontecido, mas o número de casos era baixo. A campanha em particular mostrava partes de Milão, que é uma cidade muito bonita, e os italianos trabalhando, dizendo que a cidade de Milão não fechava por causa da doença. Na época a discussão não era nem o fechamento do comércio, era a paralisação do serviço de transporte. As escolas e universidades já haviam sido fechadas, e o que se discutia era se deveria se manter o serviço de transporte da mesma forma ou não. E aí saiu a campanha. A Itália, que tinha poucos casos em janeiro,
pulou para mais de 60 mil casos só na Lombardia. E o prefeito de Milão apareceu num programa de TV para pedir desculpas, alegando que naquela ocasião eles subestimaram a força da doença. Mas não foi somente o prefeito de Milão que tomou essa postura de subestimar a doença. Vários políticos italianos fizeram a mesma coisa. O resultado final, como todos nós vimos, é que vários profissionais da saúde foram infectados, o número de contaminados e mortos explodiu na Itália e houve colapso no sistema de saúde e no sistema funerário. E a curva italiana começou a estabilizar em maio. Uma coisa que você pode estar se perguntando nesse momento é: mas a Itália é uma região fria, então talvez no Brasil isso não aconteça. Bom, a menos que alguém acredite que Manaus é uma cidade fria, nós temos um bom exemplo no Brasil de como o colapso funerário, o colapso da saúde pode acontecer. Um terceiro país que eu quero observar é a Coreia do Sul. Em 27 de janeiro de 2020, com apenas 4 casos, a Coreia desenvolveu um kit de testagem rápida. Kit este ofertado muitas vezes de maneira gratuita para a população. Portanto, qualquer pessoa que queria se testar para saber se estava contaminado ou não, conseguia fazer isso de maneira gratuita. É claro que nesse momento nós devemos lembrar que a Coreia é um país pequeno, então fica muito mais fácil fazer testagem em larga escala ali. Os pacientes passaram a ser categorizados por riscos e passaram a ser tratados de acordo com essa classificação. Portanto, aquele que estava no risco muito alto já era tratado de imediato para evitar o óbito. A população aderiu ao isolamento social. Portanto, a Coreia do Sul não fez uma quarentena, porque a população aderiu ao isolamento. Era comum ver cidades nas quais o prefeito pedia para as pessoas ficarem em casa num dia e as pessoas realmente ficavam. Os viajantes, sim, eram obrigados a fazer quarentena, principalmente aqueles que chegavam do exterior. Além disso, o país adotou um rastreamento em larga escala. Só a título de exemplo, a pessoa quando ia trabalhar recebia no celular a localização de todos os infectados detectados e principalmente por onde eles estiveram. Assim a pessoa poderia saber se estava caminhando por uma área de risco ou não. Atualmente, a Coreia do Sul está controlando a doença, mas há indícios de que o país esteja enfrentando agora uma segunda onda de contágio, tendo em vista que não se atingiu a imunização de rebanho. Portanto, a Coreia conseguiu controlar a doença com a ajuda da população ao fazer isolamento social, fazendo testagem em larga escala e rastreando todos os infectados. O quarto país que eu gostaria de observar é a Suécia. Dos países escandinavos, a Suécia foi o país que mais ignorou as medidas mitigadoras. Durante um tempo, o país foi visto como um grande mistério, considerando o fato de que lá não entrou em colapso, não teve colapso de saúde, não teve colapso funerário e a Suécia estava ignorando as medidas de isolamento social. Contudo, agora que a curva sueca estabilizou, nós temos elementos suficientes para aferir o seguinte: a Suécia, dos 3 países escandinavos, tem uma taxa de letalidade que é mais baixa do que a média europeia, porque na média europeia você tem que contar países como Itália, como Espanha, como Portugal. Agora, considerando somente a Escandinávia, a Suécia é o país no qual mais se morreu gente. Só a título de exemplo, a Noruega teve uma taxa de letalidade 20 vezes menor. A economia sueca sofreu menos do que a média europeia, mas as economias da Noruega e da Finlândia, que são os países escandinavos, estão muito melhores que a sueca atualmente. E ainda não é possível dizer se a estratégia sueca foi a mais adequada, e há vários epidemiologistas que estão investigando a situação. Fato é que, pelos primeiros números, a Suécia, em comparação aos seus vizinhos, teve uma taxa de letalidade maior e está com uma situação econômica tão complicada quanto. E, por fim, eu gostaria de falar de um país sul-americano, o Uruguai. O Uruguai, que é aqui do lado, nunca decretou confinamento obrigatório. Só que as escolas e os shoppings foram fechados em março, quando a doença chegou, e o país iniciou uma campanha de rastreamento de contatos e infectados. O Uruguai é um país pequeno, então isso facilitou muito para esta campanha. O Uruguai incentivou o uso de máscaras, cancelou eventos públicos,
impôs uma quarentena obrigatória a viajantes de países com alto índice de infecção e estimulou a higiene da população antes do primeiro caso. E, em particular, o Uruguai foi bem sucedido no desenvolvimento de um aplicativo de celular para que a população se mantivesse sempre informada. Portanto, hoje o Uruguai é considerado um dos casos de sucesso da América do Sul, porque, embora não tenha decretado a quarentena obrigatória para o país inteiro, ele incentivou o uso de máscaras, se preocupou com testagem, se preocupou com rastreamento de infectados e manteve a população adequadamente informada. Apesar de eu não ter citado as medidas brasileiras adotadas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, há um ponto que eu quero destacar. Há um grande imbróglio envolvendo o governo federal, governadores de estado e prefeitos, no qual se alardeia que o governo federal não pode tomar ação nenhuma porque o STF o proibiu. Bem, eu sei que este é um ponto sensível, então o que eu vou fazer é o seguinte: na descrição deste vídeo há um link para a decisão do ministro Marco Aurélio Mello do STF, que trata especificamente desse assunto. Se você não sabe do que se trata, o que aconteceu é o seguinte: o presidente da República editou uma medida provisória restringindo as ações de governadores e prefeitos no enfrentamento da Covid-19. Ocorre que o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo questionando esta medida provisória. E o ministro Marco Aurélio entendeu que parte da medida era inconstitucional, mas o que ele alardeia é o que se chama de competência compartilhada. Em outras palavras, existem determinadas medidas que já são de competência estadual e municipal antes da pandemia. Portanto, o governo não poderia avançar sobre essas competências neste momento. Em nenhum momento a decisão diz que o governo federal não poderia fazer nada. Aliás, se isso fosse verdade, o governo federal não teria proposto o auxílio emergencial, que era de R$200 e que após embate no Congresso passou para R$600. Além disso, é importante que você tenha essa clareza, porque ao final da pandemia, muitas pessoas apontarão dedos umas para as outras, tentando apontar culpados pela situação pela qual nós estamos. A grande pergunta que é necessária que seja feita neste momento é a seguinte: eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem que foram impedidas de tomar ações. Mas quais eram as ações que elas iriam tomar caso não tivessem sido impedidas? E essa pergunta é necessária para que a gente não use a desculpa do suposto impedimento. Ou seja, eu vou dizer que não me deixaram tomar as ações que eu gostaria, mas eu não tinha plano nenhum. Então, para disfarçar este plano que eu já não tinha, eu vou dizer que as pessoas não deixaram que eu fizesse nada. Portanto, a pergunta que precisa ser feita para todos os gestores é: qual era o plano que vocês tinham no momento em que essa pandemia chegou? E isso precisa ser avaliado considerando o período no qual ele seria aplicado. Afinal, sabendo o que a gente sabe a respeito da Covid-19 hoje, então eu tenho certeza que algumas ações não seriam tomadas em março. Mas em março, isso que nós sabemos hoje não era conhecido. Então a gente precisa avaliar com o olhar das pessoas em março, para saber se de fato havia algum plano, se esse plano seria eficiente ou não. E isso é muito importante porque, para criticar o plano, seja de um governador, seja de um prefeito ou seja do governo federal, é necessário que antes tenha o plano para ser criticado. Bem, se ficou alguma dúvida sobre o que nós discutimos, você já sabe o que fazer. Escreva nos comentários para que eu possa continuar dialogando com você e esclarecendo as suas dúvidas. No mais, é isso. Por hoje é só. Até a próxima.